E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou ensinar aí como fazer um esferômetro, né? O esferômetro eu mostrei em alguns outros vídeos, não vou entrar em detalhe em funcionamento, que eu já passei em outros vídeos o funcionamento do esferômetro. É mais na parte da construção mesmo. O esferômetro ele vai ter algumas funções aqui pra gente na hora de construir o telescópio. Ele pode servir para medir a distância focal de um espelho, né? Quando a gente está aí sem sol para fazer o teste, com o reflexo do sol, fazer uma medida de distância focal, né? Ele, como não está falando, ele vai medir quão esférico está o nosso espelho, né? Ele vai poder você fazer uma comparação aí entre a sua ferramenta e o espelho, que elas devem estar iguais, né? Eu expliquei isso em outro vídeo. Mas como fazer esse esferômetro? Tem aqui o meu esferômetro, né? Aqui é o relógio comparador, né? E aqui na verdade, o esferômetro, o relógio comparador só não é esferômetro. E nesse disco de vidro aqui também, o esferômetro também não é. O esferômetro é um equipamento de medida, né? É uma medida de precisão aí que a gente constrói. Aqui no caso é a união desse disco com o relógio comparador. Esse disco aqui ele tem em torno de 130 milímetros, né? E aqui embaixo nós temos aqui 3 esferas. Você pode olhar que ela forma um triângulo, e a circunferência que une essas esferas, vocês vão entender isso, está aí em torno aí de 110 milímetros, ou seja, o disco externo é 130 e o disco interno é de 110 milímetros, né? O esferômetro a gente sempre vai contar na hora de fazer os cálculos não com o disco externo, sim com o disco interno. Então eu posso falar que esse aqui é um esferômetro que tem um disco interno de 110, ou seja, um esferômetro que tem um diâmetro aqui de 110 milímetros, né? O contato dele aqui embaixo. Aqui no meio desse vidro tem um furo, né? Eu fiz esse furo um pouco maior que o diâmetro aqui desse pino aqui do relógio comparador, né? Para ele passar folgado. E eu fiz aqui uma bucha de plástico. Isso aqui foi um recipiente de plástico, um frasco de plástico que eu cortei, fiz uma buchinha aqui de plástico para que esse pino aqui do esferômetro, do relógio comparador, não ficar raspando direto no plástico, né? Então ele entra com facilidade, não entra apertando, porque ele entra fácil, ele fica preso, não vai sair, mas entra fácil, tá? O funcionamento do esferômetro eu já expliquei no outro vídeo, como eu falei, não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então não vou entrar em detalhes disso aí, né? Então, beleza, olha, esse furo ele tem que estar exatamente no centro desse disco, é importante. Aí, beleza. No caso, isso aqui não necessariamente tinha que ser vidro, né? Tem que ser algo pesado e consiga, na hora que eu coloco o relógio comparador aqui, na hora que eu coloco ele sobre alguma coisa, ele vai conseguir baixar o pino do relógio, né? Na hora que eu coloco ele sobre qualquer coisa aqui, ó, ele tem que ter força para baixar esse pino. Tem que ter força para baixar o pino. Então esse peso aqui tem que ser o suficiente para conseguir baixar esse pino, certo? Ótimo. Então pode ser madeira. Esse pino é muito sensível, ele não oferece praticamente resistência nenhuma. Então, se esse disco for de madeira, também dá, né? Não tem problema. Então, vamos lá. Esse furo tem que estar muito bem centralizado. Tem que ser muito bem centralizado, né? Tem que estar no centro realmente. Então vamos ver como que a gente poderia fazer isso aqui, né? Então, primeiramente, esse aqui é um disco de 130, né? Você vai ter que cortar, ou mandar alguém cortar se não conseguir, arranjar um vidro, por exemplo, de 130 milímetros,
né? Pode ser menos, pode ser mais também, um pouco, 130 milímetros, ou um disco lá de madeira cortado, 130 milímetros. Essa cartolina aqui vai fazer o papel aí do meu disco, né? Do meu disco. Então, ótimo. Eu já tenho meu disco aqui de madeira, meu disco de vidro, né, cortado. Então, essa circunferência aqui, dá quanto? 130. Lá. Pela régua lá, nós temos aqui 130 milímetros. Eu já tenho meu disco. Quanto que vai ser aí o diâmetro que vai ser utilizado aí para o meu esferômetro? O disco externo tem 130, o nosso disco interno vai ter 110, né? Vai ter 2 centímetros a menos no diâmetro. Então aqui nós temos aqui na régua aqui o raio de 110 é 55, então 55 milímetros. Eu venho aqui, coloco aqui no centro já e faço agora essa circunferência aí de 110. Olha, eu estou fazendo aqui na cartolina, a madeira, dependendo da madeira, você vai conseguir riscar também. O vidro não vai ter jeito de riscar, né? Mas você pode fazer um gabarito de plástico e depois ir lá no vidro e marcar lá no vidro. Ou colocar prender aqui de uma forma no compasso, né, que eu estou usando um compasso, uma canetinha aqui, prender ela aqui e fazer o risco diretamente com a canetinha no vidro. Não, aí você use a criatividade. Então aqui nós temos, aqui, ó, eu fiz um disco, só um pouquinho aqui, eu fiz um disco interno. Então, esse disco interno vai ser, ele que vai ser a nossa referência aí do esferômetro. Não é mais o disco externo. Então, ótimo, eu tenho aqui essa marcação, né? Agora eu tenho que fazer um triângulo. Tenho que colocar aqui 3 pontos exatamente na mesma distância, né? E você tem que formar esse triângulo aqui. Se eu colocar esse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, vai dar a diferença na hora da medida. Tem que ser isso aí o mais perfeito que você conseguir fazer, essa distância entre os 3 pontos. Como que eu faço isso aí? Como que eu faço para poder ter essa distância aí perfeita, né? Vamos supor que isso aqui já é a minha madeira, né? Eu já quero marcar aqui para colar as esferas aqui no ponto certo, né? No ponto certo. As minhas esferas aqui são esferas de plástico, tá? Pode ser outro material. E outra coisa, essa esfera minha até ficou até grande, ela poderia ser uma esfera menor. Porque quanto menor o contato da esfera com o espelho que você está medindo, melhor. Então, eu tinha essa, coloquei essa. Se for uma esfera menor, não tem problema, é até melhor, né? Eu vou mostrar depois, tem gente que nem usa esfera, usa um pininho aqui, de algum tipo de pino aqui colado, ou faz um furo aqui no vidro ou na madeira, passa um parafuso e o contato que vai ter com o vidro é essa ponta do parafuso. Só que quando é a ponta do parafuso, você tem que tomar cuidado que essa ponta ela tem que ser arredondada ou ser uma ponta redonda. Por quê? Senão, se ela for aquela ponta comum do parafuso, ele vai arranhar seu espelho todo. Então tem que tomar cuidado, mas dá para passar um parafuso, passa a ponta para ele para cá, para o outro lado e faço com um parafuso, que dá para fazer, eu vou mostrar um exemplo, né? Importante que aqui essas esferas estão aqui para fazer o contato do esferômetro com o vidro que eu estou testando, com o espelho que eu estou testando, certo? Então tem esses 3 pontos de contato, né? Esses 3 pontos de contato, como que eu vou fazer eles para eles terem a mesma distância? Olha, eu já estou aqui com o meu compasso, que na distância correta aqui, ó, de 110 milímetros, no caso, ó, meu disco externo teve 130, meu interno aqui está com 110, 2 centímetros a menos. Então, eu pego, traço uma reta aí, passando exatamente pelo centro. É fácil passar porque eu já tenho uma marcação aqui do centro. Então, é só colocar a régua aqui e para fazer uma reta, né? Fazer uma reta aqui.
passando pelo centro desse disco, né? Vai lá no início, ele tem que fazer essa reta aqui, ó. Ela tem que começar aqui passar de um lado para o outro. Então você vai ter e vai marcar o primeiro ponto. Qual que seria o primeiro ponto? Vamos colocar esse de cima, ó. O primeiro ponto onde eu vou colar a esfera seria aqui, ó. Ou colocar o parafuso, ó. Esse é o ponto. O primeiro ponto eu já tenho, certo? Então, beleza, tem o primeiro ponto. Para mim ter os outros dois pontos, eu já estou com o meu compasso aqui, ó, com a distância aqui de 110, né, de 50, aqui é o raio de 55 milímetros, o diâmetro de 110 milímetros, quando eu fiz o círculo. Olha, eu marquei esse ponto de um lado, eu vou aqui do outro lado do círculo oposto, se é que eu marquei, o oposto é, é aqui, ó, essa conexão aqui, ó, é esse ponto que é o oposto, que encontra com o círculo, e vou fazer o quê? Com o compasso, fazer uma meia-lua aqui, ó. Essa meia-lua, ela vai passar lá no centro, né? Com certeza que ela tem que passar. Se não passar no centro é porque você mexeu no compasso. Ela passou no centro e vem aqui, encontra no círculo de novo. Então vão ter duas interseções do círculo, ó. Duas interseções do círculo. Olha aqui, ó. Nós temos duas interseções no círculo. Ó, a primeira interseção você vai marcar, a segunda interseção você também vai marcar. Então olha aqui, nós temos os nossos três pontos aí para fixar, colar as esferas. Ó. Nós temos os três pontos. Primeiro, segundo, terceiro. Se você colocar uma régua aqui, você vai ver que a distância entre eles é a mesma. Coloca a régua, ó, entre 9,5 e 10 ali, entre 9,5 e 10 centímetros. Então, vamos lá, colocar no outro ponto. Vamos lá, ó, entre 9,5 e 10 centímetros. Vamos colocar o outro ponto. Entre 9,5 e 10 centímetros. Então, você fazendo dessa forma, vai estar marcado perfeitamente aí a distância entre os três pontos onde você vai ou passar o parafuso, ou colar uma bolinha, ou colar um pininho, ou vai colocar os três pontos aí de suporte aí do cerômetro, né? Dessa forma. Então, nesse caso, se você tivesse, ó, as esferas aí já, e se aqui fosse a madeira, você ia vir aqui, colava uma esfera aqui, outra esfera aqui, outra esfera aqui. Você fazendo assim, isso, você teria um cerômetro aí, tipo esse meu, que esse círculo interno tem, o externo tem 130, mas ele não importa. O que importa é o interno. E aí, dá para eu testar qual espelho com ele? Qualquer espelho que tenha um diâmetro maior do que 110. Se o seu espelho que você está fazendo for maior que 110 milímetros, então você vai conseguir colocar em cima do espelho e vai conseguir fazer o teste. Se ele for menor, não vai dar, porque a bolinha vai sair fora do espelho. Então, qualquer espelho. Eu posso ter essa espelho de 150, 250, 300, 400, não importa. Isso aí dá para fazer teste em qualquer espelho desse aí, tá? Para medir a esfericidade, para medir a distância focal, entendeu? Vai dar para fazer qualquer teste. Então, aqui no caso, eu estou simulando, né? Lógico. Aí agora que você já tem todos os pontos, o que faltaria fazer? Você fazer um furo aqui. Olha, esse furo tem que ser o mais perfeito possível. Se o cerômetro entrar aqui, se o relógio comparador entrar aqui torto, ele entrar torto assim, sair do outro lado torto assim, ó, torto, não vai dar medida nunca. A matemática, isso aqui, depois você coloca num site ou num programa, você vai calcular a distância focal que vai estar dando no seu espelho. Não vai bater. Não está batendo, você vai ensinar errado. Não, você que fez o furo torto. Esse furo aqui, na hora que você passa de um lado para o outro, tem que ser certo. Ó, ele tem que sair do outro lado aí, num ângulo de 90 graus com vidro. Né? Isso é importante. Se sair torto, vai ter que arranjar outro material de novo, ou outro vidro, outra madeira, porque vai dar ruim. Né? Vai dar ruim.
Beleza, então seria dessa forma que é feito, né? Que é feito. O funcionamento do cerômetro eu mostrei no outro vídeo, né? Como que funciona, né? E outra coisa, aqui eu mostrei um de 130. Ah, Maciel, eu não consegui, eu tinha um disco lá de 120. Mesma coisa. Ele é de 120, então você vai ter que tirar 2 centímetros. 120, 100. Então, o disco interno vai ser agora de 100. Se o disco externo é de 120, o disco interno é de 100. Você vai fazer o círculo. Né? Aí depois do círculo, fez o círculo, aí o lápis não está muito aparecendo aí, né? Mas tá dando para ver a marcação onde foi feita, né? Você fez o círculo. Depois que fez o círculo, né, vai fazer fazendo a reta, encontrando dos dois lados do círculo, fazendo a reta, passando aí no meio, certinho. Fez a reta, marcou o primeiro ponto, usando o compasso lá no mesmo diâmetro, lá, no caso, olha aqui, se é 120, 2 centímetros a menos, debaixo do meio aqui é 100. Então tem que continuar no 100. Ó, vou mudar aqui para o lado oposto do círculo e vou fazer uma meia-lua que vai passar no meio certinho do círculo e vai fazer a interseção aí com 2 pontos desse círculo, né? Então vai cruzar aqui nesse círculo, vai cruzar aqui nesse círculo, no círculo também. Então aqui você vem com a caneta, marca esse ponto, marca esse outro ponto. Então você, da mesma forma, você já tem aqui os 3 pontos exatos aí para fixar sua esfera, fazer o seu parafuso. Então, aqui seria um cerômetro você conta sempre o interno, de 100 milímetros, e aqui um cerômetro de 110 milímetros, que é igual esse meu aqui. Qual que é melhor? Olha, gente, só uma coisa. Quanto maior o cerômetro, mais precisão ele tem, mais o que a gente chama de resolução, né? Mais resolução ele tem, né? Então, aqui vocês estão vendo que o relógio está marcando 0,04. Então, quando ele mudar, por exemplo, a 0,05, que é esse relógio aqui é de 3 casas depois da vírgula, só que ele altera. Então, vai, por exemplo, a cada 0,01 desse aqui, eu estou dando um exemplo, vai representar, tipo assim, 2 centímetros de distância focal. Exemplo. Esse aqui, que é menor, a cada 0,01 vai representar aqui 2,5 centímetros de distância focal, entendeu? Então, a resolução desse aqui vai pular de 2 em 2 centímetros, e a resolução aqui desse aqui, tipo assim, de 3 em 3 centímetros, né? Então, a resolução desse aqui é melhor. A precisão desse aqui é melhor. Então, quanto maior, melhor. Mas também não adianta, né? Esse é o tamanho bom. Com esse aqui, você, na verdade, para você medir distância focal, é para você, numa época de chuva, não ficar sem trabalhar, né? Mas se pode acontecer, você na distância focal aqui, seu espelho aqui, você está fazendo um espelho para 1 metro de distância focal. Na hora que você for no sol, deu 1,2 m, 2 centímetros acima, 2 centímetros abaixo, isso é aceitável, né? Isso aí não vai atrapalhar o seu projeto, né? É melhor do que você ficar sem trabalhar, né? Sem trabalhar com chuva, quando tem tempo chuvoso, né? E também é interessante você ter um cerômetro, esse que é um cerômetro que tem 3 pontos de conexão, né? Aqui, esse cerômetro que é o menor, ele tem aqui, esse é um cerômetro de 75 milímetros, né? O círculo dele, né? Então aqui não tem os 3 pontos, é o círculo todo que faz o contato, né? Aqui uma tampinha de água sanitária, que é uma tampa de outra coisa também que eu não sei o que é. Aí aqui, essa tampa aqui está cheia de Durepox para ficar pesada, aqui também é Durepox, e aqui por dentro também um Durepox aqui para ela ficar um pouquinho mais pesada, né? E você coloca o
o relógio comparador aqui. Esse cerômetro, ele para a distância focal, ele vai ser menos preciso que esse outro grandão aqui. Mas ele é interessante para você colocar, você medir, quando você está medindo como esfera, você quer saber se o espelho está... porque a esfera não tem lado. Por exemplo, um círculo perfeito, ele não tem lado. Qualquer lado do círculo é igual. Não tem lado diferente de lado do círculo. Então, o espelho que quando a gente está fazendo, normalmente a gente quer um espelho esférico, ele também não tem lado, né? Ele não tem lado, ele tem que ser todo igual. Então, isso aqui é interessante, eu mostrei no outro vídeo, né? Aqui, quando eu coloco aqui um disco, né? Eu coloco ele na parte reta do vidro, venho aqui, 0, aqui vai ser complicado porque por causa da maneira que está sendo gravado isso aqui, 0, aí depois eu coloco em cima do espelho, aqui eu estou colocando em cima do espelho, também 0, então esse cerômetro aqui é interessante para medir os pontos do espelho, como é que estão, se eles são todos iguais, né? Se você coloca num ponto do espelho está zerado, outro ponto do espelho está zerado. Então, se o espelho está todo zerado, em qualquer local que eu coloco nele, aqui no caso está dando a diferença que eu estou com virado aqui com o espelho, né? Mas a ideia é essa. Então é interessante, eu mostrei isso também no outro vídeo, é interessante você ter um cerômetro menor também. Isso aqui é fácil de fazer. Duas tampinhas, né? Duas tampinhas aí, você cola na outra, faz um furo bem centralizado. Aqui também tem que encaixar fácil, tirar fácil, né? Aqui é interessante você ter um cerômetro menor também, né? Como eu falei, isso aqui não tem necessariamente ser de vidro, né? Eu participo aqui de Belo Horizonte do CEAMIG, e tem um colega do CEAMIG que fez um aqui de madeira, ficou bonito, invernizou a madeira, né? E ficou bonito, ó. Ficou bonito o cerâmico, que aqui a esfera está aqui embaixo, aqui, ó. E aqui um outro exemplo, né? E não precisa ser nem um disco, né? O importante é o contato lá embaixo, aquele triângulo que tem lá embaixo, qual que é o círculo que forma esse triângulo. Aqui no caso é todo de metal, ó, ficou muito bonito, só que tem que ter a manha para fazer isso aqui, né? É metal. Ele colocou aqui um parafuso, ó, de cada lado. O contato é um parafuso. O contato é um parafuso. Interessante que esse parafuso tem que estar aí, a ponta dele tem que ser meio arredondada para poder não arranhar o espelho, né? Senão arranha. Então, na verdade, quanto menor for esse contato com o espelho, esse que é o cerômetro, o meu digital, esse que é o cerômetro analógico, um relógio comparador analógico, né? Quanto menor o contato com o espelho, melhor. Ficou ótimo isso aqui também, de metal, não precisa ser um disco. A gente faz aqui com um disco para facilitar, né? Não tem, mas aqui, esse aqui de metal também. Então são exemplos aí de cerômetro que funcionam também muito bem. Então tá bom, gente. Esse é o vídeo, ficou um pouco longo, né? Espero aí que tenha ficado entendido como que constrói, né, o cerômetro. Na verdade é bem simples, você vai fazer um furo centralizado e fixar os pezinhos, né, o suporte, né? E se vocês forem fazer com esfera, tentem achar uma esfera menor. Pode ser uma esfera menor, não precisa ser desse tamanho não. Quanto menor, melhor. Isso aqui, tá? Essa esfera, né? Se forem fazer com esfera, tá bom? Então, gente, obrigado aí e até o próximo vídeo.